O versículo de hoje está em Provérbios 15:31, que diz: Quem aceita ser repreendido andará na companhia dos sábios. Aquela pessoa que aceita ser repreendida, ela vai andar na companhia dos sábios. Você é uma pessoa que aceita ser repreendida? Ou você é uma pessoa que se ofende quando alguém te dá uma direção, te dá um conselho, aponta alguma falha em alguma área da sua vida? Sobre isso que nós vamos falar no Café com o versículo de hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender é: nós não sabemos tudo. Nós não sabemos lidar com todas as situações da nossa vida. Por exemplo, você não sabe lidar com todo tipo de pessoa. Você não sabe, talvez, resolver alguns problemas que surgem na sua família. Talvez você não sabe lidar com algum problema financeiro que você está enfrentando. Por isso que é importante a repreensão, o conselho. Mas para que a gente possa ser pessoas que aceitam a repreensão na nossa vida, a primeira coisa que você precisa fazer para que você comece a aceitar a repreensão na sua vida é você trabalhar a sua cegueira pessoal. Esse é o nosso maior problema quando a gente precisa ser repreendido. Assim como nós não conseguimos ver a nossa própria nuca sem o espelho, não conseguimos enxergar as nossas falhas, os pontos cegos da nossa vida. A gente tem a ideia de supor sobre as nossas falhas, mas as pessoas de fora que conseguem enxergar os defeitos em nós. Então, a primeira coisa que você precisa abrir são os seus olhos para você entender que nem toda situação você vai conseguir encontrar falhas, enxergar as falhas que estão precisando serem melhoradas na sua vida. Então, muitas vezes, por a gente não querer enxergar, por a gente não conseguir enxergar, nós supomos, e isso é o nosso maior erro. Supor. Então, é a mesma coisa de você estar dirigindo um carro e você supor qual é o problema sem você saber o problema. Qual é a recomendação? É você levar um mecânico para que ele possa avaliar e ele vai saber a realidade daquele problema. A mesma coisa somos nós. Muitas áreas da nossa vida precisam ser repreendidas, precisam ser aconselhadas. E nós não podemos viver sobre suposições. Então, por a gente achar que sabe tudo, a gente supõe que sabe lidar com várias situações. Então, por exemplo, você tem problemas na sua família e você supõe que você sabe resolver. Você supõe que sabe lidar com pessoas, mas a sua vida é só solitária. Você só anda sozinho. Você supõe que sabe lidar com dinheiro, mas você nunca tem dinheiro. Você sempre está uma pessoa com falta de dinheiro. Então, a nossa falta de resultado diz que nós temos problemas nessa área. É fato, não tem como a gente esconder. A falta de resultado
é evidência de que nós não estamos sabendo lidar com essa situação. Olha que coisa. Então é muito simples a gente identificar que a gente está precisando de orientação, que a gente está precisando de conselho, que a gente está precisando ser repreendido. Então, se uma pessoa não tem resultado na sua vida financeira, essa pessoa está se endividando, essa pessoa está se complicando, essa pessoa precisa ser repreendida. Às vezes a pessoa está adoecendo na família, ela não sabe como lidar, está enfrentando um relacionamento tóxico, ela precisa ser repreendida. Então, você precisa olhar para você e não supor as coisas, mas perguntar às pessoas e pedir ajuda. Um dos nossos maiores problemas de a gente conseguir um dos maiores problemas da nossa cegueira pessoal é o orgulho. O orgulho é o nosso pior inimigo quanto à suposição. Eu prefiro supor alguma coisa porque eu não consigo pedir direção. Eu não consigo pedir ajuda. Eu não consigo perguntar ao outro se essa área da minha vida está deficiente. A repreensão significa alguém nos emprestar os seus olhos para nos mostrar o que sozinho não enxergamos. Então, perdão. Então, quando você busca ser repreendido, você está dizendo para o outro: me empresta os seus olhos para me olhar minhas costas. Eu não estou conseguindo enxergar onde que é o lugar que estou precisando dar uma coçada. A repreensão, ela machuca o nosso ego, mas ela nos dá crescimento. Então aqui a gente já viu como você fazer para você começar a aceitar a repreensão na sua vida. Primeiro, trabalhando a sua cegueira pessoal. Aceitar que você não vai conseguir saber resolver todas as situações da sua vida. Então, é muito mais confortante você ter direção do que você tentar buscar resolver. Quer ver uma coisa? Hoje o brasileiro ele é de tentar fazer tudo, mas existem pessoas que sabem fazer quase tudo. Por exemplo, tem o eletricista, tem o pedreiro, tem o pintor. Então é importante a gente entender que não dá para a gente fazer tudo na nossa vida. Então, às vezes você está precisando buscar mais a Deus em oração e você não tem ninguém que te repreenda nessa área. Você está precisando às vezes, de fazer novas fontes de renda e não tem ninguém para te repreender nessa área. Então, como que a gente pratica a aceitação da repreensão? Como a gente pratica isso no dia a dia? Primeiro, não seja rápido em se defender. A pessoa chegou, viu uma falha em você e essa pessoa te corrigiu, essa pessoa te fez mudar a rota. Entenda que a repreensão não significa a pessoa te tratar com desrespeito. Não significa a pessoa te desrespeitar, significa a pessoa mudar o seu ângulo, o seu olhar, o seu foco. Então a pessoa ela viu em você áreas na sua vida que está precisando de ajuda. Essa pessoa te deu um conselho. Então
não seja rápido em se defender, em buscar argumento, em buscar justificativa. Ouça e pergunte: o que essa pessoa está tentando me ensinar? Então ouça o que a pessoa está querendo dizer. Isso vai trabalhar a sua humildade, de você entender, cara, realmente eu não sei tudo. Eu não sei todas as coisas. Faça perguntas, não acusações. Faça perguntas e não acusações. Ao invés de você sair criticando, em vez de você perguntar para a pessoa por que ela está te criticando, você pode pedir ela para te dar um exemplo, fazendo uma pergunta: o que você acha que eu poderia ter feito de diferente? Então, ao invés de você perguntar para ela por que você está me criticando, você pode perguntar para ela: o que você acha que eu deveria fazer de diferente? O que você acha que eu estou fazendo que não é o caminho correto? E se essa pessoa já passou pelo que você está passando, essa pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Ela tem alguma coisa para te passar. Então, a primeira coisa, não seja rápido em se defender. A pessoa trouxe uma crítica até você, ouça, avalie, analise. Segunda coisa para você aceitar, trabalhar a aceitação da repreensão. Penere a repreensão. Nem toda crítica é válida ou dada como boas intenções. Sabedoria está em não descartá-la. Separe o tom do conteúdo, mesmo que a pessoa tenha sido áspera. Então, assim, não significa que a pessoa te repreendeu, que aquela pessoa pode estar correta, mas não leva para o lado pessoal. Analise quem é essa pessoa, com qual caixa da sua vida você coloca essa pessoa. Você coloca essa pessoa na caixa da confiança? Você coloca essa pessoa na caixa da falsa, da invejosa? Então você vai avaliar quem é que está te repreendendo. Mas ainda que seja uma pessoa que você não confie, avalie, porque as pessoas conseguem enxergar defeitos em nós. Até mesmo o invejoso, até mesmo aquele que não gosta de nós, ele consegue enxergar defeito em nós. Então, se ele está conseguindo enxergar, isso é bom para você se melhorar. E aí você analisa a intenção daquela pessoa, por que ela falou isso, qual foi o motivo que você deu para que ela falasse isso. Outra coisa, busque feedback, não espere alguém te repreender. Procure pessoas sinceras, de confiança, e você pode perguntar para essas pessoas: no que você acha que eu posso melhorar nisso? Então você procura pessoas que são pessoas de confiança. Por exemplo, lá onde eu malho na academia, tem pessoas que você percebe que essa pessoa tem uma vida já estruturada. Pessoa que já foi, uma pessoa que vai na igreja, é uma pessoa que já construiu uma família, é uma pessoa que já deixou um legado. São tipos de pessoas que você pode trazer para a sua vida como alguém que pode te dar alguma direção, pode te ensinar alguma coisa. E agora, o versículo diz que aquele que aceita a repreensão andará com o sábio. E o que significa andar com o sábio?
Será que é você estar na casa da pessoa o dia todo? Será que é você sempre estar ligando, mandando mensagem? Isso é andar? Pessoas sábias e maduras naturalmente se afastam de quem é arrogante e não aceita correção. Elas percebem logo que é perda de tempo. Quando você demonstrar humildade para aprender, você se torna um imã para a sabedoria. Então, se você for uma pessoa arrogante, resistente a aprender, as pessoas maduras e sábias se afastam de você. Elas vão entender, elas não vão perder o tempo precioso dela para poder tentar consertar nada na sua vida, porque sabe que para ela você é um caso perdido. Então você precisa olhar para você. Então a primeira coisa, você tem que olhar que as pessoas sábias, elas gostam de compartilhar experiências de quem valoriza conselhos. Então, não desperdice as pessoas que são valiosas em ajudar, em orientar. Aprendizado acelerado. Quando você é repreendido, o seu crescimento se torna muito mais rápido. As coisas começam a acontecer de forma mais rápida na sua vida. Cada repreensão aceita é uma aula gratuita sobre si mesmo, sobre relacionamento, sobre vida. Você evita cometer sempre os mesmos erros repetidamente. Então, assim, o que talvez demoraria você 2 anos, 3 anos, com a correção, isso diminui o tempo, você começa a crescer, você começa a amadurecer de forma muito mais rápida. Outro benefício de você ser repreendido é que você constrói relacionamentos sólidos, relacionamentos saudáveis. A humildade de admitir falhas traz abertura para a humildade de admitir falhas e abertura para mudar gera confiança e respeitos profundos. Ou seja, quando uma pessoa percebe que você tem humildade de ouvir, de ser repreendido, as pessoas se conectam com confiança com você, sente confiante em você, confiança em você. Então sempre tem pessoas que já venceram em áreas da nossa vida que podem nos ajudar, que podem nos orientar, que podem nos trazer a correção que tanto precisamos. E o que é andar junto? O versículo diz que aquele que aceita ser corrigido vai andar com os sábios. Andar com os sábios não significa você fisicamente estar com essa pessoa, não. Significa que você está trilhando o mesmo caminho de princípios e valores que essa pessoa adotou para a vida dela. Talvez você pode ter uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e você aprendeu os princípios e valores com ela e você continua no mesmo caminho, na mesma direção. Não quer dizer que uma pessoa anda com você, que essa pessoa segue os mesmos princípios e valores que os seus. Mas é certo que se você segue princípios e valores, você precisa que pessoas de princípios e valores andem com você. E é importante entender que as pessoas que muitas vezes vão nos corrigir são pessoas falhas também. São pessoas que têm pecados também. São pessoas imperfeitas também. Mas essas pessoas, pelo menos nas áreas que nós precisamos vencer,
essas pessoas venceram, ou estão vencendo, ou estão lutando para vencer. Então, andar com os sábios não significa que você vai ser transportado para um clube exclusivo que só tem gente sábia, não. Significa que você vai adotar para a sua vida o mesmo estilo que aquela pessoa adotou para a vida dela, de sabedoria. Então, ser repreendido é isso, é você olhar para a vida da pessoa e você reconhecer. Às vezes a pessoa não precisa te falar uma palavra, mas você olhar para a vida da pessoa e só no comportamento dela já te repreende, no olhar já te repreende. Então, você conversa com a pessoa, você fala palavrão, aquela pessoa não. Ela não precisou dizer uma palavra, o comportamento dela já te repreendeu. Então eu falo para você, então se você quer construir relacionamentos na sua vida, pessoas que você possa contar, que você possa confiar, se você quer acelerar o seu crescimento, você precisa buscar pessoas que te repreendam, que te corrijam, porque a palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que ama. Então, quando nós temos pessoas na nossa vida que vê as nossas falhas e essas pessoas nos ajudam a nos moldar, essas pessoas estão dizendo o seguinte: eu me importo com você, eu quero o melhor para você. Então, esse foi o nosso Café com o Versículo de hoje. Se permita encontrar pessoas que possa te repreender nas áreas que você precisa na sua vida. Não tenta resolver tudo sozinho, não. Não tenta querer saber de tudo, não. Deus fez as pessoas e cada um com os seus frutos para que nos possa nos ajudar. O versículo de hoje te ajudou a trazer mais sabedoria para a sua vida? Se sim, deixa seu like. Se o conteúdo te edificou, se o conteúdo te fez sentido na sua vida, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no Café com Versículo e compartilhe o Café com Versículo de hoje com aquela pessoa que é dura, não gosta de receber repreensão de ninguém, não gosta de ouvir ninguém. Compartilha com essa pessoa. Que Deus possa colocar pessoas sábias, de confiança na sua vida, para que possa te dar direções em todas as áreas que você precisar. Então nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo Café com Versículo. Tamo junto. Deus abençoe.